O relato chocante começou a circular em silêncio, como um sussurro que ninguém queria acreditar, até que explodiu na cena pública com a força de um trovão. O Kremlin está deixando morrer os seus próprios soldados em Pokrovsk, e está fazendo isso em plena luz do dia. O que parecia impossível mesmo para os padrões de Moscou, acabou se transformando na evidência mais crua de abandono militar desde o início da guerra. O que desencadeou esta avalanche foi a história de um homem, Vladimir Valerievich Dulyanov, um comandante do célebre, mas deteriorado, 6º Regimento de Tanques da Guarda, que regressou do inferno para revelar algo que ninguém na Rússia quer admitir. A ofensiva de Putin sobre Pokrovsk não só se tornou a operação mais sangrenta do conflito, como se transformou na armadilha perfeita onde a vida humana deixou de contar. Milhares de soldados russos ficaram estendidos naquela terra devastada, transformados em números que o Kremlin jamais reconhecerá. E segundo Dulyanov, tudo porque Putin nem sequer tenta proteger os seus. Esse é o ponto exato onde começa este relato que, mesmo na sua crueza, parece impossível de acreditar. Enquanto as explosões faziam a terra tremer, o comandante afirma que recebeu uma ordem que o deixou gelado. Devia matar 5 dos seus próprios homens, desertores que não queriam lançar-se a uma missão suicida. Essa instrução, ditada por oficiais que pareciam mais interessados em semear terror do que em dirigir uma operação, marcou o início do caos que viria. Dulyanov disse que se recusou, que em vez de disparar contra eles, convenceu-os a integrar-se à sua unidade. Mas o que ele imaginou como um pequeno ato de humanidade acabou se transformando num cruel adiamento do destino, porque em Pokrovsk, até mesmo os que obedecem ao mandato do Kremlin estão condenados a morrer. O ataque começou sem blindados, sem apoio, sem suprimentos, sem nada que se parecesse a uma operação militar séria. A Ucrânia contra-atacou, demolindo o que restava da formação russa. E ali, no meio da lama e do fogo, Dulyanov caiu ferido, com estilhaços de metralha cravados no corpo e uma perna imobilizada. Um país civilizado teria enviado uma equipe de resgate. A Rússia deixou-o abandonado. Durante 6 dias, o comandante rastejou pelo campo de batalha com outros soldados que também tinham sido abandonados. Não tinham comida, não tinham água, não tinham esperança. Mastigavam maçãs podres que encontravam entre as ruínas, arrancavam pedaços de casca de árvore para enganar o estômago e esperavam que algum drone ucraniano não os detectasse. O próprio Dulyanov descreveu tudo um vídeo divulgado pelo Focus Online. E disse-o com palavras que ainda hoje estremecem quem as ouve. Não há comida, não há bebida, nada. Só mordemos maçãs. Antes disso, comíamos casca de árvore. Isto é um desastre total. Aquela confissão apenas confirmou algo que especialistas militares vêm dizendo há meses. A Rússia não pode nem quer abastecer as suas tropas. Não por falta de recursos, mas porque o Kremlin simplesmente não está disposto a investir naqueles que, segundo eles, são substituíveis. A situação é tão absurda que alguns soldados tiveram de fazer vaquinhas entre si mesmos para comprar o mínimo indispensável: gás para se aquecerem, cobertores para dormir, lanternas, pilhas, roupa. E isso, para uma potência nuclear, é uma vergonha que nem a propaganda estatal conseguiu maquiar. Mas mesmo esse nível de precariedade empalidece diante do que se ouviu em chamadas interceptadas pelos serviços ucranianos. Nelas, soldados russos desesperados confessam que acabaram matando cães de rua para não morrer de fome. Num desses áudios, um soldado disse entre soluços: "Não há nada. Hoje comemos um Yorkshire. Um cão pequeno, já não resta outra coisa." Assim, com a moral destruída e o corpo dilacerado, o comandante continuou se arrastando até que um dia, no fundo de um bosquezinho, viu uma posição russa da Brigada 24. Ali acreditou que o evacuariam, que finalmente alguém se preocuparia com ele. Mas o único que encontrou foi indiferença absoluta. A sua unidade declarara o BDS. Ninguém o procurou, ninguém perguntou, ninguém ligou. A mensagem que compreendeu foi clara: a Rússia já o dera por morto e não havia nenhum interesse em trazê-lo de volta. No seu testemunho posterior, lançou a frase que mais doeu ao público russo: "Os feridos não são retirados, não os levam a lugar nenhum. Simplesmente os deixam morrer." E o pior é que não exagerava. Os relatórios de hospitais militares russos, filtrados meses antes, já indicavam que a maioria dos feridos poderia ter se salvo se tivesse existido atenção médica real.
Mas as evacuações demoram horas, até dias, porque não há veículos blindados suficientes e porque os drones ucranianos dominam a zona. Um relatório de inteligência britânico resumiu assim: a falta de evacuação imediata aumenta significativamente a probabilidade de morte entre os feridos russos. A história do comandante não termina aí, porque Dulyanov também denunciou que os seus superiores estavam obrigando as tropas a pagar subornos camuflados como fundos de companhia, entre 150 mil e 200 mil rublos por soldado. Pagamentos que, segundo ele, desapareciam sem explicação. E isso não é tudo. Segundo afirma, quem tentava expor essa corrupção era convenientemente eliminado durante as operações, disfarçando assassinatos internos como simples baixas de combate. A guerra deixou de ser uma operação militar. Transformou-se numa máquina de extorsão e sacrifício. As práticas que os soldados russos denunciam dentro de Pokrovsk: impossibilidade de receber alimentos frescos ou água potável, ordens diretas para matar companheiros que se recusam a avançar, castigos extremos como ser amarrados a árvores, sem água nem comida, uso de fossas cobertas com grades como celas de tortura improvisadas, missões suicidas enviadas sem armas, sem apoio e sem possibilidade de retirada. Enquanto isso, na frente, o sangramento continuava. Pokrovsk já havia superado até mesmo Bakhmut, outro cemitério massivo onde Moscou sacrificou dezenas de milhares de homens para capturar ruínas sem valor estratégico. O próprio Dulyanov disse-o com uma sinceridade brutal: isto é pior do que Bakhmut. Aqui mandam os jovens diretamente para morrer. É uma loucura total. Os números confirmam-no. Em apenas 10 meses, a Rússia perdeu mais de 100 mil homens em Pokrovsk, segundo analistas internacionais. E Zelensky informou que só em outubro, 25 mil russos morreram nessa direção. Pokrovsk transformou-se na trituradora humana mais destrutiva do conflito. E a mão que empurra essa máquina é a do próprio Putin. Os analistas militares europeus disseram-nos sem rodeios: para o Kremlin, cada soldado é apenas uma peça descartável que se substitui por outro recruta sem treino. O problema é que já não há recrutas suficientes, e os que restam fogem. Até mesmo das prisões, onde se recrutavam reclusos para missões impossíveis, já não há voluntários. A maquinaria humana de Putin está se esvaziando. Mas há algo ainda mais sombrio por trás da história de Dulyanov. O Kremlin não só abandona os seus soldados, também os executa quando desobedecem. Um relatório do The Guardian revelou a existência de centros de castigo onde os soldados são espancados durante dias, atirados para fossas metálicas, obrigados a lutar entre si em combates gladiadores, enviados em missões onde a morte é garantida. Um soldado descreveu essas práticas dizendo: não havia opção. Se não avançássemos, matavam-nos eles mesmos. Tudo o que Dulyanov viveu encaixa perfeitamente nesses relatórios. Nada do que contou é isolado. Nada do que disse foi exagerado. Até os soldados russos capturados pela Ucrânia repetem a mesma mensagem. Um deles, Mikhail Simdyankin, fez uma confissão duríssima: éramos descartáveis. Os comandantes diziam-nos sem esconder: não importava quem morresse. A lógica do Kremlin é simples: se um soldado não consegue caminhar para a frente, já não serve. E se já não serve, abandona-se. Às vezes literalmente, às vezes com má prática médica, às vezes com uma bala do próprio superior. Sinais que demonstram que a Rússia perdeu o controle do seu próprio exército, mortes em massa por falta de evacuação médica, tropas sem suprimentos básicos pedindo ajuda pela internet, recrutas enviados sem treino para zonas minadas, execuções internas documentadas por meios russos dissidentes, testemunhos repetidos de abandono em múltiplas frentes. Quanto mais soldados falam, mais claro fica o panorama. Putin transformou as suas tropas em carne descartável para uma operação que não tem sentido militar. Pokrovsk, um ponto que antes poucos conseguiam localizar no mapa, transformou-se no buraco negro que devora jovens, recursos e moral. E tudo indica que o pior ainda não acabou. O número de mortos continua a subir. As críticas internas intensificam-se. A pressão internacional cresce. O próprio Dulyanov, após sobreviver ao pesadelo, deixou uma frase final que ficou gravada em cada canto do debate global: a Rússia não importam os seus homens, só lhe importa continuar enviando-os para morrer. E enquanto os números continuam a subir, o Kremlin age como se nada estivesse acontecendo.
Pokrovsk transformou-se num sacrifício inútil, uma ruína que ninguém conseguirá reconstruir, um símbolo do abandono total. E a história de Dulyanov é apenas mais uma peça desse quebra-cabeça sinistro. Enquanto isso, nos centros de comando avançados, as equipes de inteligência revisavam imagens térmicas, escutavam interceptações cifradas e comparavam mapas que pareciam se transformar a cada hora. A situação era volátil demais, grande demais para ser ignorada, e, no entanto, também perigosa demais para ser contada exatamente como era. Naquela hora, o medo já não se media em números. Media-se em sombras, no eco de cadeias de abastecimento rompidas, na tensão dos operadores que sabiam que um erro podia desencadear uma resposta de proporções incalculáveis. Havia rumores de movimentos incomuns na retaguarda inimiga, mas ninguém conseguia confirmar nada. Não havia padrões, não havia lógica previsível. Apenas fragmentos, sinais e o instinto de quem passa anos decifrando o caos. Os drones de reconhecimento enviavam imagens que pareciam tiradas de um filme. Estradas solitárias, veículos queimados, campos enlameados atravessados por pegadas recentes. A pergunta era de quem? Porque a grande incerteza era se tudo o que estava acontecendo era parte de uma retirada forçada ou o prelúdio de um golpe massivo. A região vibrava com essa dúvida, como se a própria Terra aguardasse um disparo invisível. Enquanto isso acontecia, dentro de um bunker móvel, uma luz vermelha piscava sobre uma tela de comunicações. A transmissão recém-interceptada mostrava uma frase-chave que os analistas reconheceram imediatamente. O inimigo havia ativado um protocolo que só se usava quando a pressão era insustentável. Significava que algo se havia fracturado por dentro, mas não ficava claro quão profundo era o dano. E ainda assim, ninguém baixava a guarda, porque quando um adversário começa a perder estabilidade, também pode tornar-se mais agressivo. As tropas na primeira linha receberam um aviso breve, quase frio, estar prontas para qualquer manobra inesperada. Alguns soldados, jovens, exaustos, cobertos de lama, ergueram o olhar para o horizonte escuro tentando distinguir silhuetas entre os clarões distantes. Mas o único que viam era um cenário onde o medo se misturava com a adrenalina. Foi então que chegou a única declaração oficial da noite, transmitida numa mensagem breve que não deixava margem para especulações. Não recuaremos nem 1 metro. Cada setor está sob controle operacional. Apesar das manobras do adversário, mantemos a iniciativa. Ninguém sabia se era completamente verdade, mas a determinação na voz do porta-voz filtrou-se rapidamente pelos canais internos. A moral subiu apenas alguns graus, o suficiente para que as equipes voltassem às suas tarefas com os dentes cerrados, mas sem perder o foco. E enquanto o mundo continuava sem compreender a magnitude do que estava acontecendo, os mapas digitais continuavam se enchendo de pontos vermelhos, setas cruzadas e notas urgentes. Porque agora sim estava claro, o que vinha não seria uma simples escalada. Seria a fase mais imprevisível, a mais intensa, e possivelmente a mais decisiva de toda a campanha. Obrigado por assistir ao vídeo. Desejamos uma ótima semana desde a Europa de Aço. Encontramo-nos num próximo vídeo. Até lá!